Alô, você ligado no Blockbuster. Estamos na Comic Con RS e agora entrevistando Ed Barrows, que eu anteriormente já falei que foi uma das coisas que mais gostei do Nascimento. Né? O pessoal que se lembra daquele quadro que me xingaram muito, né? Mas lá eu defendia que o Detective Comics era uma das melhores coisas e agora estamos aqui com ele, que é o cara que desenhou tudo aquilo lá. Ed, prazer termos você aqui com a gente. O prazer é todo meu, galera. É bom voltar aqui em Porto Alegre e saber que não só o evento cresceu, né? Tomou uma forma legal do jeito que está, mas assim eu estou conhecendo uma galera nova, né? Também novos profissionais na área. Isso é bom demais. É um evento um evento desse porte só traz benefícios, né? Para parte da arte aqui. Ed, como é que é a responsabilidade de pegar um título desses, assim, Detective Comics? Tu vinha já em títulos bacanas e tal, mas tu chegou no Detective desenhando uma gama absurda de personagens, Cara de Barro, Batwoman. Como é que é pegar esse título gigante? Interessante, porque no começo eu não pensei muito nisso, né? Eu não criei essa pressão sobre mim. Pô, é o Detective Comics, eu tenho que arrepiar. Embora o meu agente amigo Joey Prado falou, um abraço, Joey. É hora de arrepiar. Já viu, né? Mas assim, eu acho que pela questão da experiência, né? Pela questão de trabalhar em muitos títulos da DC, né? De ter sido regular no Superman, depois no Asa Noturna, nos Titãs e de tantos outros materiais que eu já fiz, você vai colocando os nervos no lugar, você vai colocando a cabeça certinho no lugar e vai criando a história, sem saber muito bem qual o impacto que ela vai ter sobre o público, né? A gente não tem essa dimensão, né? Também porque o nosso trabalho é bem solitário, é você e a prancheta e você. Então é um trabalho solitário, a gente só tem a repercussão do quanto o teu trabalho teve êxito ou não com um certo tempo, né? E eu só descobri isso depois dos 4 meses. O Caçador de Marte não saiu aqui, infelizmente. A gente até estava falando pro Levi, poxa, né? Mas é o seguinte, é um dos trabalhos, eu acho um trabalho sensacional que fez. E aquilo ali tem uma loucura ali, uma coisa meio Vértigo ali, né? Tem uma loucura ali. Como é que foi trabalhar com esse personagem que eu adoro, mas muita gente não consome tanto, assim, é sensacional, né? Interessante porque o Caçador de Marte ele é um personagem à parte para mim, porque na verdade eu ia fazer apenas o arco de abertura, eu ia desenhar as 8 primeiras páginas para o lançamento, depois ia fazer, não lembro se as 2 ou 3 primeiras edições, e depois eu ia para o Batman Eternal. Estava tudo acertado para que fosse dessa forma. Só que quando eu desenhei as 8 primeiras páginas, que eu vi que era um terror sci-fi, eu entendi que seria para esse lado. Sim. Aí eu me animei. Disse, pô, cara, faz tempo que eu não faço nada de terror e é uma coisa diferente. Uma parada de se repartir, né? Eram vários. Aí eu disse, cara, eu fui fazendo. E eu comecei a mandar pro Robbie Williams, que era o escritor na época. E o Robbie animou e ficou doido e a gente começou a criar uma gama, né, uma síntese na mesma visão para o que a gente queria. Aí na segunda edição eu virei para o editor, aliás, depois das 8 primeiras páginas de preview, eu cheguei para o editor, quando eu fui fazer a primeira edição, e disse assim mesmo, eu quero ficar aqui nesse título. O editor, como assim, Ed? Não, eu quero ficar aqui no Caçador de Marte. Ele disse, não, mas você vai para o Batman. Eu disse, não, mas eu quero ficar aqui. Sim. Aí o editor disse assim, você tem certeza? É o Batman. Eu disse, não, mas eu quero ficar aqui, eu gostei tanto, acho que a pegada está totalmente diferente. Eu também senti que podia fazer uma coisa diferente por causa não da responsabilidade que um título mainstream te causa, né? O impacto, aquela observação, aquela responsabilidade. Ali não estava sem responsabilidade nenhuma. Se vendesse, vendeu. Se não vendesse, acabava e ninguém ia me cobrar nada. Eu podia fazer o que quisesse ali. Né? Então, eu pedi para ficar no título e o editor me perguntou, você tem certeza disso? Tenho. Aí eu comecei a trabalhar e comecei a fazer coisas que eu jamais imaginei que eu ia fazer, inclusive até pintar em aquarela. Demais, tem páginas que eu pintei totalmente em aquarela, né? E eu fui conduzindo o título, junto com o Robbie Williams, lógico, e a equipe que trabalhou comigo. E a gente não esperava o que ia acontecer, né? Sim. E
em termos de crítica, foi meu trabalho com a crítica quase unânime, né? Foi sensacional. Né? Pena que a venda não repercutiu. Pelo menos o primeiro arco foi o que me agrada bastante. E o Asa Noturna, a gente estava até conversando aqui em off, chegou até a ter uma modificação, né? Por conta de... Conta aí pra nós um pouquinho do vilão. Bem, eu tinha que criar uma gangue. Eu era responsável também pela criação dos personagens. E quando eu fui criar, o Caio passou as diretrizes, o Caio Higgs passou as diretrizes do que ele imaginava que fosse, ainda não tínhamos ideia real do que o visual do personagem. E eu comecei a criar, tipo como se fosse um ninja futurístico. Sim. E o Caio Higgs gostou tanto que ele modificou as histórias, ou seja, ele teve que mexer nas 4 edições do arco para poder inserir o personagem. Eu não imaginava ter tanto êxito assim logo de cara, né? Sim. Acontece, né? Às vezes agrada e o cara tem uma ideia, instala uma ideia, né? Pô, posso aproveitar melhor esse vilão e tal, então vou aproveitar. Eu tô querendo lembrar o nome do personagem agora, Os Garotos do Amanhã. Sim. Mas foi muito bom. E o seguinte, como que foi sempre a tua proximidade com quadrinhos? Assim? Tu sempre foi aquele cara que consumia muito, de pesquisar, e como é que funciona quando tu vai desenhar um personagem novo, essa questão de tu pesquisar como é que vai ser, que identidade tu vai dar pra ele, visual, como é que funciona isso? Em termos de criação ou de pegar o personagem? De criação, assim, de pegar o personagem e tu dar uma roupagem pra ele, no caso, assim. Bem, eu gosto muito de ver a parte psicológica do personagem. Eu gosto de entender como é que ele funciona. Eu sempre falo que a construção de personagem ela é de dentro para fora, né? Você precisa entender o caráter do personagem, entender como é que ele funciona psicologicamente, para que até o próprio uniforme ou a questão externa dele se torne muito mais fácil você criar Claro. o visual dele. Então eu gosto de fazer essa síntese, de fazer uma pesquisa, perguntar para o editor o caráter do personagem, o psique dele, que lado ele tem, qual a intenção dele com aquele personagem, para onde ele quer levar, principalmente para o escritor, né? Então a minha criação de personagem ela se dá muito assim. Agora quando eu pego um personagem que já está mais ou menos que não Batman, já é conhecido de todo mundo. Não dá pra modificar muito, né? Não, mas eu tento fazer com que Mas ele chora, né? De repente chora, ele chora, né? Não, mas no caso do Batman eu quis entender como era o Bruce Wayne. Mais do que o Batman, porque na verdade nós enxergamos o Batman, mas na verdade tem um cara por trás da máscara. E eu queria compreender quem é esse cara, o que levou ele a ser aquele cara que nós sabemos quem ele é, né? Até que nível ele está entre um lado e outro, né? Eu mergulhei no interior do Batman assim, para fazer uma pesquisa profunda, para depois conceber como seria o visual do Bruce Wayne. Sim. E até mesmo a postura do Batman. Então, o Batman, você não vê um cara tão de cara amarrado assim. Tão sisudo, né? De vez em quando você vê que ele é meio sarcástico, dá uma risadinha assim de canto de boca, assim. Sim, sim. O meu Batman, eu tento fazê-lo o mais humano possível, né? Temos 2 perguntas agora, uma minha e outra do Giovanella. A minha é a seguinte, as duas vão na mesma... Não tem como fugir, que é o seguinte. Um personagem da DC que tu ainda não desenhou e que tu gostaria de fazer. A Mulher Maravilha, com certeza. Mulher Maravilha, porque... Eu já estive perto da Mulher Maravilha, de desenhá-la no passado. Mas hoje eu gostaria de fazê-la mais pela questão de ter desenhado a Trindade. Né? Sim. Ela é a última personagem da Trindade que falta para me desenhar. E ela é um personagem curioso, né? Porque ela é uma semideusa. Então, dá para você fazer muitas coisas com um personagem desse. E seria também o primeiro personagem feminino que seria protagonista, né? Porque eu já desenhei personagens femininos antes, já desenhei a Birds of Prey, já desenhei outras, mas do mainstream, a Mulher Maravilha é o de maior destaque. Então eu gostaria muito de desenhar, gostaria de ver como eu sairia, como desafio desenhar uma protagonista mulher, né? Um desafio profissional, assim. Como um desafio profissional, Eu sempre desenhei homens como desafio profissional, mas eu gostaria de desenhar uma agora mulher. temos uma pergunta periclitante do nosso amigo Giovanella. Ixi. Que eu já falei pro Ed, eu sou marveco, né? Sim. E como que eu me apaixonei pelo Detective Comics, eu queria ver o Ed lá na Marvel. Qual que seria o personagem que o Ed Barrows faria pra Marvel? Tem algum lá ou a gente é DC e não abrir um jogo? Cara, eu gosto muito da Marvel. Eu tenho, logicamente, tenho os meus personagens preferidos da Marvel, que é o Homem-Aranha.
o Incrível Hulk e o Capitão América. São os 3 personagens para mim, assim, que eu gosto muito da Marvel, né? Eu gostava do Ron antigamente, mas o Ron não pertence à Marvel, Sim, né? Então, assim, são os personagens que eu gostaria de colocar no meu dedo algum dia, ver as possibilidades, né? Ter como desafio. Não nesse momento agora, porque eu tenho contrato de exclusividade com a DC, então até 2019 não dá nem para sonhar com isso. Mas eu gostaria muito de um dia, como desafio pessoal, como realização pessoal, botar um dedinho lá no Homem-Aranha, Claro. no Hulk, ou no Capitão América e ver o que sairia dali, né? Ed, seguinte, será que tem chance de tu desenhar número 1000 da Detective? Espero que sim. A gente torce pra isso, hein? Eu também. Eu quero muito desenhar, pelo menos a capa, se a DC me permitir fazer a capa, eu já vou ficar muito feliz. Fazer a né? campanha aí, por favor, aí, Ed, Por na favor, número gente. 1000. Mande mensagens, e-mail, vamos lá, Isso você aí, me eu vou ajuda fazer aí. a campanha. Em inglês, tá? Não vai mandar em português, não, que o pessoal vai achar Isso. que é os amigos mandando. Ed, brigadão, mestre. Pô, cara, eu que Valeu. agradeço. Volte sempre aqui, o Rio Grande do Sul tá te esperando sempre aqui. Maravilha. Cara, sensacional. Convida não que eu volto. Pô, e tá show de bola, viu? Leiam aí, Rebirth, Detective Comics. Valeu, Ed. Valeu, gente. Obrigado. Abraço.